Deus, louvado seja Jesus, queridos, povo de Deus, povo abençoado, povo do Senhor. Como é que vocês estão, meus amados? Como vocês passaram a semana? Que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa, poderosa, salvadora de Jesus esteja com você, que ele te alcance nesta manhã de segunda-feira. A paz, Senhor, Fran. Paz, Senhor. A paz bendita do Senhor Jesus. A paz de Jesus Cristo de Nazaré, para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, aqui de Ouro Oeste, São Paulo. Eu sou a irmã Roseli, fica comigo que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Você não pode perder, você pode ser ricamente abençoado por ela hoje. Então comece a sua semana ouvindo a voz do seu Pai que está no céu, e você terá uma semana abençoada e feliz. Creia nisso, porque Deus é fiel. Deus é fiel, porque Ele é achado daqueles que o buscam. Como é que nós buscamos o Senhor? Quando nós estamos estudando a palavra, meditando na palavra, entendendo a palavra, recebendo a palavra, nos alimentando da palavra. Então fica aí conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã, tudo bem? Eu conto com a sua audiência, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha ficar conosco, né? Verdadeiramente. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação do dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque de nós nada podemos e nada somos. Foi as tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez nesta manhã sobre as nossas vidas, por isso estamos aqui. Clamamos pela tua presença neste lugar, porque sem ti nós nada podemos fazer. Venha me inspirar, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar. O Senhor até mudou essa palavra desta manhã, porque eu creio que o Senhor tem um coração que precisa ouvi-la. O Senhor quer resgatar alguém nesta manhã, ou depois nesse programa gravado no canal do YouTube. Em nome de Jesus, eu não sei quais são os seus caminhos, eu sei que eles são perfeitos, eu sei que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. E nós queremos estar no centro dessa vontade do Senhor, que é o melhor lugar para nós estarmos. Ser conosco, nos abençoa, vai derrubando todas as muralhas, Pai, aquilo que tem contra as nossas vidas, as armas do inferno preparadas contra nós, vai colocando tudo por terra. Ó Deus, vai libertando, transformando, fazendo novas todas as coisas, renovando a esperança daqueles que estão sem esperança, trazendo alegria nos corações daqueles que estão tristes, renovando, Senhor, a nossa fé no Senhor, nos preparando para aquele grande dia que o Senhor vem nos buscar. Em nome de Jesus, cura, liberta, salva, transforma, faça o teu querer e a tua vontade no meio do seu povo, que eu sei que a tua vontade é nos salvar e nos proteger de todos os males. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso país, nos livra dos homens maus, dos homens sanguinários, e nos livra, Senhor, dos políticos corruptos, nos livra dos acidentes, nos incidentes. Coloca seus anjos em nosso redor para nos guardar e nos proteger a nós, a nossa família, os nossos amigos, tudo aquilo que é nosso, que nos pertence, ó Pai, que o Senhor nos emprestou, que o Senhor nos deu para nós vivermos nessa terra, que esteja sobre os cuidados do Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar uma semana boa, maravilhosa na tua presença, crendo que tu estás no céu, velando pelas nossas vidas, cuidando de nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo que estamos recebendo da parte do Senhor coisas boas do céu, porque no céu só tem coisas maravilhosas. Jesus, o melhor de tudo, estava aí, veio aqui fazer uma grande obra nas nossas vidas, e tudo mais Ele nos acrescentará. Amém? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Jesus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que tá meio estranha aqui a imagem. Aleluia, bendito seja Deus, queridos, glória a Jesus. Olha, quero agradecer a minha querida irmã Marineide, lá da igreja, que eu estava preparando uma palavra, mas sabe quando a palavra não é aquela coisa gostosa no nosso coração? Parece que era mais uma obrigação, era coisa minha que eu queria falar sobre. E eu estudando, meditando sobre a palavra, me veio essa de Mefibosete. Eu falei, Deus, mas não tem nada a ver isso aí. Não vou falar de Mefibosete, não. Quando eu chego na igreja, a irmã Marineide vai ler a palavra, ela falou, olha, eu não sei, mas Deus me deu essa palavra, é porque Ele tem um endereço para essa palavra.
E ela leu a palavra do Mefibosete. Falei, meu pai do céu, então eu vou falar, Senhor, do Mefibosete, porque eu estou aqui para te obedecer, para ouvir a tua voz, porque é o Senhor que comanda a minha vida, essa programação, porque é o Senhor que quer falar com o seu povo. Então, aí eu entendi, cheguei em casa, fui correndo preparar uma mensagem sobre Mefibosete, né? Você conhece a história de Mefibosete? Ela está lá no 2º livro de Samuel. Aleluia. Ela começa antes, mas eu vou começar aqui no capítulo 9. Ela começa bem antes, quando esse menino teve que fugir da sua casa, né? Por umas situações que aconteceram, que nós vamos estudar aqui. Então, vamos lá? 2º livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhes o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Tu sempre comerás pão à minha mesa. Oh, aleluia, até aqui tá bom. Glórias a Jesus, depois a gente segue. Em nome de Jesus, queridos, que palavra maravilhosa essa, da história desse moço chamado Mefibosete. Ele era filho, neto do rei Saul, né, filho de Jonatas. Porém, neste momento, ele estava num lugar muito triste, muito pobre, talvez, né, porque a palavra Lodebar significa que lá não tinha palavra, não tinha pasto, né? Não tinha pasto para ovelha. Num lugar que não tem pasto, ela morre de fome. Ou seja, não tem palavra. Lodebar mais ou menos quer dizer qualquer coisa com 100 palavras, né? E ele estava lá. Por quê? Porque o avô dele era o rei Saul. Sendo o rei Saul rei de Israel, Deus o rejeitou e escolheu Davi. E quando o rei Saul ficou sabendo disso, começou a perseguir Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Ele perseguia Davi e ele brigava com os filisteus. Era aquele rolo na vida do rei Saul. E o rei Saul tinha o filho dele, Jonatas. O certo seria Jonatas assumir o reinado depois que seu pai morresse, porque é assim nas monarquias. Só que Jonatas, ele era amigo de Davi. E ele sabia que o reinado estava, por Deus, entregue a Davi. E ele não queria desobedecer a Deus. Esse Jonatas é uma pessoa muito fiel, um exemplo para as nossas vidas. Ele entendeu que ele não sucederia seu pai, mas que o sucessor do seu pai seria o seu amigo Davi pela vontade de Deus. E ele queria obedecer ao Senhor. E ele tinha muita amizade com Davi. Eles tinham uma amizade, um amor muito grande um pelo outro. E eles fizeram uma aliança. Eles falaram: quando eu morrer, você cuida de mim. Se eu morrer primeiro, você cuida dos meus. E fizeram essa aliança. E por causa do amor dessa aliança que Davi tinha feito com Jonatas, foi que ele se lembrou. Falou: eu preciso honrar a palavra que eu dei, por causa dessa aliança que eu tenho com este moço, com o Jonatas, né? Saul foi rejeitado por Deus, se meteu numa guerra lá com os filisteus, e aí ele e o seu filho Jonatas morreram nessa peleja. O que era o costume da antiguidade? Quando um rei ganhava e vinha subjugar, e vinha tomar o reino, o que ele fazia? Ele pegava todo mundo da família real e matava. Para quê? Para que não ficasse nenhum descendente que viesse mais tarde suscitar o trono novamente.
Então, por isso que essa ama, quando chegou a notícia lá na casa de Saul, no palácio, né? Não era um palácio ainda, mas na casa dele. Quando chegou a notícia que tanto Saul quanto Jonatas haviam morrido, ela ficou desesperada, a babá desse menino, Mefibosete. Ela ficou desesperada, falou, eu tenho que tirar ele daqui, porque esses que estão vencendo a guerra chegarão aqui e matarão ele, para que ele não seja descendente desse trono. Ela nem sabia de promessa para Davi, não. Ela achava que seria o filho de Jonatas, né? O Mefibosete que seria o rei. E ela pega esse menino correndo, conta a história, né? Conta a Bíblia sagrada, que no que ela está saindo correndo para salvar a vida dele, ele cai e ele quebra os 2 pezinhos. Ele tinha 5 aninhos quando isso aconteceu. E ela foge com ele e vai para este lugar chamado Lodebar. Lá, ele fica na casa de um homem chamado Maquir. E esse Maquir cuida dele enquanto as coisas estão acontecendo lá em Jerusalém. Certo? Aí, acaba ali o reinado de Saul, mas os filisteus não tomam o lugar, porque Davi é colocado ali no lugar para lutar contra os filisteus, expulsam os filisteus. Davi toma o reinado para ele. Aí, você vai lendo a história aqui, vai acontecendo um monte de coisa. Davi toma o reinado. Aí ele manda trazer a Arca da Aliança para junto dele, lá em Jerusalém. Aí ele tem vontade de construir um templo. Aí ele tem muitas vitórias, né? A Bíblia conta no capítulo 8 muitas vitórias que Davi estava tendo sobre os seus inimigos e tal. Eis que um dia ele lembra da promessa que ele fez para Jonatas. Aí ele fala essa frase que nós lemos aqui: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Isso me lembra, meus queridos, a história de Jesus, porque ele veio e falou assim: eu vou preparar-vos lugar. E tem 2000 anos que Jesus está preparando lugar. Não é que ele foi preparar lugar para voltar e nos buscar. Não lembra essa história? De alguém que estava preparando lugar? Enquanto ele era pequeno, 5 aninhos, ele foi para lá. Passaram 20 anos. Então, quando ele está com 25 anos, é que chega essa notícia que o rei estava chamando ele. Mas ele viveu nessa terra esquecido por 20 anos. Qualquer coisa com 2000 anos também pode ser, né? A gente pode fazer uma inferência aqui. Ele viveu lá sem nada. Nesse lugar que não tinha pastagem para ovelhas, né? Uma terra sem pastos. Ele viveu esquecido lá. Mas, depois que estava tudo certo com o reinado de Davi, Davi se lembrou da promessa que fez. Davi se lembrou da aliança que fez. Davi precisou se lembrar. Só que Jesus não precisa lembrar porque ele nunca esquece. Jesus não esqueceu da aliança que ele fez lá na cruz do Calvário, com todos os pecadores dessa terra. Ele jamais se esquece dessa aliança. Com todos aqueles que nada são, com todos aqueles que estavam perdidos, abandonados, vilipendiados, todos aqueles que estavam perdidos nos seus pecados, delitos e infrações a Deus, todos aqueles que perderam tudo que tinha, que estavam lá esquecidos. Jesus se lembra todo dia, todo momento, toda hora que ele está olhando do céu, ele está olhando para nós e ele está vendo o sangue da aliança vertendo na cruz em nosso favor. Ele está vendo. O sangue da aliança está vertendo lá no céu, no propiciatório, durante todo esse tempo. E Jesus está lembrando da aliança que ele fez com os homens da terra, com os pecadores da terra e todos aqueles que tem um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, ele manda chamar para o seu reino. Para o seu reino. Aleluia. Você está acreditando nisso? Que hoje Jesus está passando na tua vida, na tua casa e está te chamando. Venha para o reino. Saia de Lodebar. Lodebar não é o seu lugar. Você tem uma herança aqui comigo. A herança dos filhos de Deus é a eternidade para os filhos de Deus. Né? E eu sempre falo aqui que Davi, ele representa
o primeiro reinado de Jesus, que é a primeira vinda de Jesus, que veio para resgatar pecadores arrependidos, que veio para ir nas terras que não tem valor, onde está um povo esquecido, um povo machucado, um povo ferido, um povo arrependido. Lá ele vai e manda buscar o seu povo para levar para o seu reino. Aleluia! Ele foi preparar lugar. Quando ele preparou o lugar, que era a cruz, ele manda buscar todo mundo. Enquanto agora ele está preparando, na hora que tiver tudo certo, ele vem de novo para buscar o seu povo, agora definitivamente para viver quase que fisicamente, né, o reino de Deus sobre essa terra. Deus está passando hoje, está falando: eu vim te buscar para te levar para um lugar de honra no meu reino, porque você tem uma herança. Você tem uma herança. E Deus não se esqueceu da herança e nem da promessa e nem da aliança que ele fez com você. Não acredite na palavra do inimigo, que você não pode mais nada, que você perdeu tudo e que agora tudo acabou. Não acabou. Deus está chamando você. Embora, na hora que ele falou com essa pessoa aqui, ó, esse tal de Ziba, que conhecia o Mefibosete, esse Ziba falou assim para Davi, tipo assim: até tem alguém da casa de Saul, tem, mas ele é aleijado. Ele pensava que Davi jamais chamaria um aleijado para participar de novo, porque o Ziba era preconceituoso e invejoso. Que depois nós vamos ver o que foi que ele fez com Mefibosete. Lá na frente, ele trai Mefibosete, ele pega todas as riquezas de Mefibosete. Mas Mefibosete nem liga com isso, porque Mefibosete, ele tinha a herança do pai dele, de Jonatas, a fidelidade a Davi. Nós vamos chegar lá nessa história. Oi, Vânia, bom dia, querida. Deus abençoe sua vida, tudo bem? Beijo no teu coração. Então, queridos, hoje Deus está passando nas casas de Mefibosete deste mundo e está falando assim: eu vim te buscar. Você não pode ficar aqui jogado, perdido. Você tem que participar do reino. Ele manda te buscar. Porque às vezes a pessoa, ela está tão debilitada que ela não consegue ir. Mefibosete conseguiria ir sozinho? Não, ele nem tinha os pés. Mas Deus mandou buscar, porque ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas debilidades. Deus nos conhece. E o melhor da história ainda é que ele usa quem nem é nosso amigo para nos abençoar, né? Quando ele chamou esse cara aqui, esse Ziba, o Ziba quis que Davi esquecesse essa ideia. Mas na verdade, Deus usou, porque Deus usa até o diabo quando ele quer para abençoar a minha vida e a tua vida. Deus usa. Deus usa quem você nem pensa, mas Deus usa. A pessoa nem quer ser usado para te abençoar, mas Deus faz. Eu quero abençoar aquela pessoa e é você que está aqui agora e é você que eu vou usar. Portanto, não estranhe se alguém que você nem conhece muito, que você nem gosta muito, de ser usado por Deus para te abençoar. Porque é assim que Deus faz, para confundir o adversário. Bom dia, Cidinha, tudo bem, minha querida? Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no Facebook, porque eu não consegui ainda fazer live por outro lugar, né? Vamos ficar, né, Cidinha? Crendo que o Facebook vai mudar, né? Que ele vai nos tirar das sombras, né, do Shadow Ban. Porque depois que o Zuckerberg for lá no parlamento dos Estados Unidos falar as verdades sobre o Brasil, eu acho que ele vai ter que mudar um pouco, né? Vamos acreditar nisso, estamos aqui. Então, queridos, estou falando hoje de 2 Samuel 9, Cidinha, Mefibosete. Então, queridos, às vezes, Deus usa pessoas improváveis para nos abençoar, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. Então, não se assuste se durante esta semana alguém que nem gosta de você aparecer para te abençoar. É Deus trabalhando na sua vida. Aleluia! Glórias a Deus. Então, irmãos, Davi lembra disso. E chegou o tempo, 20 anos depois, chegou o tempo dele mandar buscar. Não importa quanto tempo você está longe da presença de Deus. Não importa quanto tempo já passou que você está fora do reino de Deus. O importante é que agora chegou a hora e Jesus mandou te buscar. E você precisa vir e tomar posse daquilo que é seu no reino de Deus. Tomar posse da sua herança, porque Deus tem honra para você.
porque ele honra aqueles que são seus. Então, só que você nunca se esqueça disso. A característica de Mefibosete, que era uma característica que ele herdou do pai, não herdou do avô, né? Mas herdou do pai dele, que é a fidelidade a Davi, a fidelidade a Deus. Quando esse moço chegou, o Mefibosete chegou, ele se achava o pior dos piores, né? Disse-lhe Davi, versículo 7, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, seu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Inclinou-se, Mefibosete se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como que ele estava com uma autoestima baixa, né, o Mefibosete. Ele se achava como um cão morto, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele estava abandonado, porque ele tinha perdido tudo. Mas nós não somos cães mortos. E cão, naquele tempo, eu já sempre falo aqui, né, não é essa coisinha de pet bonitinho de hoje em dia, não. Ser um cão naquele tempo era ser desprezado, que ficava lá, ó, fora das cidades. Os briguentos, aqueles que não tinham moral nenhuma por conta dessa promiscuidade sexual dos cachorros no meio da rua, essas coisas, né? Ele se achava isso. Então, ele fala, como que o senhor olhou para mim, um cão morto? Ai, Deus olhou para mim, irmãos. Deus olhou para mim, olha quem era eu, mas ele olhou para mim. E vai olhar para você também, porque a graça maravilhosa do Senhor alcança os pecadores. Alcança, pecador, a graça de Jesus. E é isso que ele está falando nesta manhã. Eu alcanço você com a minha graça. Não importa quem você pensa que você é. Você é um herdeiro do reino. Você só está pensando que você não tem mais nada, mas você tem. Você é um herdeiro do reino. Essa graça vai te alcançar nesta manhã. E você vai fazer parte da família de Deus. Aleluia! Da família de Deus, porque olha o que aconteceu aqui. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do seu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Aleluia! Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Oh, aleluia! É isso que Deus faz. Quando vocês saem de Lodebar, saem desse lugar sem palavra, sem pão, sem pasto para você, querida ovelha, que estava lá perdida. Jesus manda te buscar. E quando você chega, ele se assenta na mesa dele, com os filhos dele. Toda vez que você está num culto, você está sentado à mesa do rei, sabia? Você está se servindo das iguarias do céu. Quando estão pregando a palavra, você está se servindo das iguarias do céu. Quando está louvando, você está junto com seus irmãos na mesa do rei, adorando o rei. É isso que Deus faz na vida daqueles para os quais ele morreu. Foi o que Jesus falou. Pai, foi o Senhor que me deu eles. E daqueles que o Senhor me deu, somente um se perdeu, que foi Judas. Do resto, todos salvos. Todos Jesus acolheu. Todos Jesus abraçou. Todos Jesus trouxe para o reino dele. Aí o que acontece? Lá na frente, no capítulo 19, antes um pouco do capítulo 19, Davi começa a ter problemas, porque o próprio filho de Davi quer o lugar dele. E ele teve um dia que até fugir de Jerusalém.
E ele fugiu com uns amigos ali, né? Aqueles que estavam do lado dele, aqueles que não eram infiéis a ele. Aí ele foge e alguém o encontra nesse caminho trazendo muitas coisas. Um dos que estavam nesse caminho trazendo muitas coisas era o Maquir. Sabia que o Maquir tem uma característica tão bonita que é... Até falei com a irmã da igreja, a irmã Rosimeire, ontem. Irmã, o seu chamado é o chamado de Maquir, que é cuidar. Ele cuidou de Mefibosete e depois ele veio e cuidou de Davi. Só que neste tempo, esse Ziba fez uma fofoca para Davi. Falou, Mefibosete quer seu trono. Cuidado com ele. Olha, esse homem vai te trair. Fez uma fake news do inferno, né? Na cabeça de Davi. E Davi ficou muito triste. Sabe o que Davi fez? Falou assim, então, para ele. Falou, então tudo bem. Então pega tudo que é do Mefibosete, pega para você. Então eu vou tirar tudo aquilo que eu dei. Porque ele não quer, ele vai me trair, então ele não merece estar comigo. E Davi fez isso. Só que quando Davi voltou, que resolveu o problema lá com o filho dele, que queria o trono dele, ele voltou, o Mefibosete procurou Davi. Procurou Davi para contar a verdade, para falar que esse Ziba contou mentira. E era mentira dele que Mefibosete queria reinado. Era mentira dele que Mefibosete não estava do lado dele, estava do lado de Absalão. Era tudo mentira. Porque acontece, não acontece? Quantas vezes nós somos vítimas de mentiras, de gente que está do nosso lado, para cuidar de nós. Foi o próprio Davi que colocou esse Maquir aqui para cuidar de Davi, para cuidar de Mefibosete. Desculpa. Só que ele traiu, contou essa mentira, aconteceu esse problema. Aí quando Davi voltou desse problema que ele teve, que ele voltou para Jerusalém e novamente estava no reino, Mefibosete foi lá falar com ele. Desceu, está lá no capítulo 19, versículo 24. Também desceu Mefibosete, filho de Saul, a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, e nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. Ainda bem que ele tinha um testemunho a seu favor de que ele era fiel ao rei. Desde o dia que aconteceu essa tragédia com Davi, que ele teve que fugir, Mefibosete não tinha feito barba, nem lavado as suas vestes, e nem tinha lavado os seus pés. Ele ficou tipo num jejum, né? Muito mais sério do que um jejum aqui, porque ele ficou inconsolável, com tristeza, porque o rei estava perdendo o seu reinado ali para o seu filho. E quando Davi voltou, ele tinha esse testemunho, senão a palavra do Maquir estava valendo. Mas aí Davi viu o testemunho dele. Qual é o testemunho que você tem dado para Deus saber que você é fiel a Ele? Qual é o testemunho que você tem dado para que Deus saiba que você é fiel a Ele? O diabo quer fazer inferno. As pessoas não acreditam, mas você tem um testemunho de fidelidade a Deus. Foi o que esse moço tinha aqui. Mefibosete deixou um testemunho de fidelidade a Davi. Fidelidade a Davi. E quando Davi viu aquilo, o que Davi pensou? É óbvio que se ele quisesse o meu reino, é óbvio que se ele não tivesse fidelidade a mim, para que esse homem ia ficar assim? Todo esse tempo sem lavar cabeça, sem fazer barba, sem lavar pé. Foi um testemunho. Qual é o teu testemunho? Vale muito. É muito importante diante dos anjos de Deus o testemunho que nós damos a respeito da nossa fidelidade ao Senhor. E é isso que conta. É aquilo que fazemos, é o nosso testemunho. E Mefibosete deu testemunho. O inferno estava contra ele. Aliás, desde o dia que era para ele morrer lá no palácio, né? Quando os filisteus vinham e essa ama saiu correndo, quando caiu, quebrou os pés. Na verdade, o objetivo do inimigo era matar Mefibosete. Mas Deus não tinha decreto de morte para a vida dele. Deus tinha decreto de vida para a vida dele. E tudo que é dele vai voltar para a mão dele. E tudo que é dele é dele. Porque Deus
quer vida. Quem quer morte é o diabo para as nossas vidas. Mas o nosso Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Mefibosete deu testemunho da fidelidade a Deus. E por conta dessa fidelidade, Davi viu que estava errado. Davi viu que aquele Ziba estava mentindo. Mas o mais lindo vem agora. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei Davi, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó meu rei, meu senhor, o meu servo me enganou, o Ziba, né? Porque o teu servo dizia: abardará um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois sou teu servo. Mas eu sou coxo, como é que eu ia sozinho? Eu precisaria que o meu servo me arrumasse um jumento e me colocasse lá. Aleluia. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Rei, eu não fui com o Senhor, porque os melhores amigos de Davi foram com ele. E outros amigos ele encontrou no caminho, que inclusive estava lá o Maquir, né? Que ofereceu para ele tudo que ele precisava, até cama, colocaram lá para ele, cama, alimento e tal. Os amigos. Então, nessa hora de dificuldade, Davi viu quem realmente eram os seus amigos, quem eram os seus inimigos. E o Mefibosete estava na conta dos inimigos, porque não foi com ele. Mas Mefibosete não foi porque não podia. Ele estava confiando naquele Maquir. Mas, olha que coisa linda. Versículo 30. E disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo. Ah, tá. Aí depois Davi viu que tinha feito errado, né? Porque ele tinha pegado toda a riqueza do Mefibosete, deu pro Maquir. Aí Davi fala: então tá bom, devolve a metade para você. Sei nem por que Davi fez isso também, devolver só a metade. Ele falou: não, senhor, não. Fique ele também com tudo, não precisa dividir de novo, não. Pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Olha aqui. Depois dessa confusão, o rei falou: tá bom, então, o Mefibosete, parece que Davi não estava crendo muito, ou não estava sabendo resolver essa situação. Ele pegou e falou assim: então tá bom, fica metade das suas coisas lá com o Ziba e metade fica para você de volta. Porque ele também tinha dado a palavra para Ziba, né? A palavra do rei não pode voltar atrás. Tem um monte de coisa que Davi estava envolvido aqui nessa situação. Mas o fato é que Davi deu a ordem, então ele tem que devolver para você metade de tudo de volta. Mas o Mefibosete fala assim: não precisa. Pode ficar com tudo. Eu não quero nada daquilo, não. O que eu quero, rei, é que o Senhor esteja bem. O Senhor está bem, amém. Se o Senhor está bem, amém. Vocês entenderam que fidelidade é essa? Por que Deus manda chamar? Porque Ele conhece o coração daqueles que Ele chama. Daqueles que Ele tira de Lodebar. Quando mandou buscar esse moço lá em Lodebar, o Senhor já conhecia o coração dele. O coração dele estava no reino, estava em Deus, porque Davi aqui representa Jesus, representa o reino, representa o Senhor. O coração desse moço estava no reino. Ele falou: não quero riqueza, rei. O que eu quero é que o Senhor esteja bem. Você é capaz de fazer isso? Eu acho que eu não seria. Eu ia falar: devolve pelo menos a minha metade aqui. Mas o Mefibosete falou: não. Eu quero somente que o Senhor esteja bem. O importante para mim é o reino do Senhor. O importante para mim são as coisas que são do alto. O importante para mim é que agora eu já me assento na sua mesa. O importante para mim é que agora eu já fui aceito. O importante para mim é que agora eu estou feliz no reino de Deus. Eu não preciso de mais nada. Larga essas coisas com o Ziba. O Ziba é que é carnal. O Ziba é que é materialista. Eu não sou. Aleluia! Vocês entenderam? O que é que tem no coração desse Mefibosete? É tão lindo cantar a história de Mefibosete, pregar sobre Mefibosete e falar que Deus vai nos restituir tudo, e vai restituir mesmo. Quantas pessoas perdem tudo na bebida, perdem tudo nos vícios, perdem tudo em pornografia, perdem tudo. E quando ela vem para os pés do Senhor,
O Senhor vai restituir? Restitui, porque Ele é Deus. E Ele devolve aquilo que o inimigo nos tirou. Mas não é isso que está dentro do nosso coração. Não era isso que estava dentro do coração de Mefibosete. Mefibosete queria estar aonde Davi estivesse. Mefibosete queria só o bem-estar de Davi. Porque o mais importante para os filhos de Deus é o próprio Deus. Talvez Deus ainda não tenha te restituído tudo. Porque você não é capaz de abrir mão de coisas pelo reino. E Deus está chamando Mefibosetes hoje para restituir, mas somente para aqueles que Ele sabe que se for para perder lá na frente, vai perder também. Porque as nossas coisas, o nosso olho não está nas coisas que são da terra, os nossos sonhos estão em Deus. O nosso olhar está nas coisas que são do alto. Entenderam? O segredo de Mefibosete é esse aqui. Você acha que quando Deus começou a história com ele lá atrás, quando Davi o chamou daquele lugar horroroso de Lodebar, Deus já não sabia que esse coração era assim? Capaz, deixa tudo com esse Ziba. Eu não quero nada disso não, eu quero é estar com o meu rei. Eu quero saber que o meu rei está bem. Eu quero saber é que o Senhor vai bem, que o reino de Deus está avançando, que a igreja está crescendo. Você é Mefibosete mesmo? Eu já declarei aqui que eu acho que eu ia querer a minha parte. Mas Deus espera que a gente abra mão da nossa parte. Não precisa, porque para nós o mais importante é o reino e não são as coisas materiais que Ele pode nos dar. Deus tem uma palavra para nós essa manhã. Talvez Ele não tenha te dado coisas, porque você não é capaz de abrir mão delas. Somente quando Ele perceber que no teu coração há esse desapego, é que Ele vai te acrescentar. Enquanto você estiver apegado com as coisas deste mundo, então Ele não vai te dar, porque você não vira Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O que eu preciso desapegar, Jesus querido? O que eu preciso desapegar para que o Senhor possa verdadeiramente me dar? Porque o mais importante para nós, queridos, não são as coisas materiais, são as coisas espirituais. E é isso que eu aprendo com a história de Mefibosete. E Deus me fez mudar a palavra de ontem, na hora do culto, para hoje. Passei a noite estudando, vendo, né? Tinha tanta coisa que eu anotei aqui, que agora não dá nem para falar. Eu chego aqui, eu esqueço tudo, e Deus vai dando outras coisas e tal. Mas, o fato é esse. Que você pode estar com alguém perto de você que está te traindo. Normal, vai acontecer, porque acontece mesmo. Nós estamos nessa terra vivendo com gente assim também. Nós também somos imperfeitos. E imperfeitos são aqueles que nos rodeiam. Então pode ser que você esteja vivendo aí do lado de alguém que não está cuidando de você como deveria e está te apunhalando pelas costas, que foi o que Ziba fez com Mefibosete. Mas o Senhor está vendo tudo. Davi aqui, parece que ele deu uma, sei lá, né? Não tirou as coisas do cara de volta. Mas o importante é que Jesus vê tudo. Ele viu desde o dia que o diabo quis te matar lá atrás. Ele estava esperando o tempo certo de te trazer essa bênção, essa vitória. Passaram-se 20 anos da vida de Mefibosete, para que o Deus mandasse buscá-lo, para que o rei Davi, né, mandasse buscá-lo. Então, tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Tudo tem um tempo certo. E ele poderia requerer o trono, ele era descendente de Saul. Mas ele não fez isso porque ele sabia da aliança do pai dele com Davi. Pessoa que tem noção do que seja uma aliança, um compromisso que você assume. Mefibosete era essa pessoa. Sabia dessa aliança e sabia do valor dessa aliança. E ele jamais trairia Davi, querendo o reinado para ele. E até porque ele sabia também que Davi estava ali porque Deus o colocou. E ele não queria nada que não fosse de Deus para a vida dele. Isso ele aprendeu com o pai dele, com Jonatas, o amigo de Davi, que entendeu, sendo filho de Saul, herdeiro do trono, ele entendeu que não era ele o rei,
O rei era Davi. O rei era Davi. E aconteceu. Davi assumiu no lugar de Saul. Porque foi Deus que escolheu Davi. E ai, como que é bom, maravilhoso, né? Quando a gente entende o trabalhar de Deus, entende que tem coisas que é Deus que vai fazer e que não está, nós não vamos conseguir mudar a história. Ele soube entender, né? Olha que o que é que estava em jogo? Um reinado. Um reinado. Mas ele sabia. E o Mefibosete aprendeu essa lealdade com o pai. E Deus procura os leais a ele, verdadeiramente, que independente de herança, sem herança, o fato é, eu vou me alegrar só de estar na mesa do rei. Eu vou me alegrar só de participar da família do rei. Aleluia. Glória a Deus. Então nunca se esqueça disso. Deus te chamou para que você participe da família. Para que você se alegre na mesa dele. E toda vez que você vai a um culto, você está nessa mesa, se alegrando, se alimentando com Deus e com seus filhos, com seus irmãos, que você foi chamado. E nós, né, nem éramos da família real. A gente foi enxertado, né? Não é verdade? Fomos enxertados. Que nem o Mefibosete nem era da família real de Davi. Família real de Davi eram os filhos de Davi. Mas Mefibosete estava lá na mesa com ele. Aleluia, porque Deus é bom, Deus é fiel nas nossas vidas. E Ele faz. E Ele faz e o diabo tem que ficar quieto. Assim como esse Ziba aqui teve que ficar quieto, teve que aceitar que as coisas do Senhor são santas. E que ninguém põe a mão naquilo que não é naquilo que é nosso. O diabo não tira nada. Mas ainda que você tenha que perder alguma coisa, aceite que o reino de Deus é melhor do que as coisas dessa terra. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra então no seu coração. Que o Senhor fale mais. Deus tem vida, não tem morte. Porque se dependesse do diabo, esse menino tinha morrido. Quando os filisteus chegaram, mataram Saul, mataram Jonatas, mataram muitas pessoas da família, mas não conseguiu matar o menino. Conseguiu deixar ele coxo, mas matar não. Porque o dono da vida é Deus, não é verdade? Aleluia! E outra coisa, irmãos, quando chegou um certo tempo, passou um tempo aí, alguns anos, sei lá, os gibeonitas vieram cobrar uma dívida que Saul tinha feito. Problema com Saul. E eles vieram cobrar e Davi foi orar, falou, Deus, o que eu vou fazer agora? Os gibeonitas pediram, sabe o quê? 7 vidas da casa de Saul. Inclusive, essa desobediência de Saul lá atrás estava trazendo agora um castigo para Israel, uma seca para Israel. Já fazia 3 anos que estava seca em Israel. E Davi foi orar e Deus falou, né? É por causa do pecado de Saul lá de trás, que agora os gibeonitas estão cobrando, porque ele traiu os gibeonitas. E agora você vai ter que resolver essa situação. Resolva para a fome acabar. Ok. O que os gibeonitas pediram no lugar? 7 vidas da casa de Saul. Foram procurar. Quem era ainda descendente de Saul, que estava lá, que precisava agora ser entregue para os gibeonitas, para que fosse morto. E tinha um outro Mefibosete nessa história. Tinha. Só que ele não era coxo. Ele era filho da Zilpa, se eu não me engano. Aí entregaram essas vidas. E nesse tempo, Davi ficou muito apreensivo. Ele falou, e agora? Eu vou ter que entregar o Mefibosete para morrer na mão dos gibeonitas? Aí esse outro Mefibosete foi. Ele não tinha defeito nenhum, mas ele morreu. E o que tinha defeito ficou. Eu conheço um que sem defeito nenhum morreu numa cruz, para que eu não fosse morrer lá. Aleluia, glórias a Deus. Existem 2 Mefibosetes na Bíblia, um manco coxo e o outro que não tinha nada e que morreu. Mas esse aqui, o manco e coxo, foi salvo dessa morte, porque Deus o escolheu, Deus o chamou. Porque alguém com o mesmo nome, olha só isso, morreu lá, no lugar dele aqui. E ele ficou com vida.
Isso não é para glorificar de pé, igreja. Isso não é para ficar de joelhos no chão em todo o tempo, sabendo que eu era manca, que eu era coxa, que eu era tudo de mal, e agora eu não fui morta. Alguém sem pecado morreu no meu lugar naquela cruz. Assim como esse outro Mefibosete aqui. Você entendeu a analogia da história? Deus sempre escreve as coisas nos ensinando. Sempre tem um recado do Senhor. Olha que eu cuido de você, olha que eu morri no seu lugar. Você vai vasculhando na Bíblia, você vai vendo as histórias. E Deus em tudo, a graça do Senhor em tudo. Mefibosete foi alcançado pela graça. Como eu fui, como você também pode ser. Porque Deus é bom. Aleluia. Não se esqueça que Jesus contou uma parábola que falava assim, né? Teve um casamento, o rei foi casar seu filho, mandou chamar os melhores convidados, os ricos e todos aqueles famosos do tempo. E cada um deu uma desculpa e não foi. Então o rei falou, eles não querem vir, tá bom. Vai lá, volta lá, anda nos valados, anda nos cantos da cidade, nas periferias, e chama os mancos, e chama os ressequidos, e chama os aleijados, e chama os perturbados, e chama todos aqueles que você encontrar pelo caminho que quiser vir. E todos aqueles que eram improváveis foram para o casamento. E se casaram com o rei e participaram da mesa do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Coisa linda que Deus faz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Maranata!